Deixa eu começar com uma pergunta. Se nem o Gustavo, que é do ramo, vai conseguir me ajudar a responder, talvez. Se nem métodos contraceptivos são 100% eficazes, alguém consegue me explicar por que ainda tem gente que cai no conto do investimento sem risco? Não existe, pessoal. Não existe investimento sem risco. Deixar dinheiro... Bitcoin é seguro. Dinheiro tem risco. Dinheiro tem inflação. Real estate tem risco. Hoje está bom, amanhã está ruim. Pode sair uma obra do lado da sua casa que vai desvalorizar, pode acontecer alguma coisa, pode ter rebaixamento por parte da prefeitura de potencial construtivo. A gente viu a crise de 2008, quem saiu alavancado e vendeu antes da hora perdeu dinheiro. Sempre vai haver risco. E no mundo de investimento, no mundo que a gente vive, existem dois tipos de risco. Existe o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico, basicamente, é aquele que a gente não consegue fugir. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir se livrar dele. É uma guerra, é uma mudança de política econômica, é o presidente que se envolve com a estagiária e tem risco de impeachment, é qualquer coisa que acontece que vai atingir toda a economia de um jeito ou de outro. E não existe proteção para isso. O risco não sistêmico são aqueles riscos específicos que têm alguma forma de a gente reduzir o impacto sobre o nosso negócio. Por exemplo, o câmbio, quando a gente exporta, né, a gente está faturando em dólar, a gente exporta, o risco é que a outra moeda que eu tenha que pagar se valorize ou desvalorize. O que eu faço? Eu vou lá no meu amigo Góes e falo para ele, ô Góes, eu estou exportando, então eu estou recebendo dinheiro, eu preciso me proteger para a moeda que eu vou receber lá fora, o real, o iene, seja lá o que for, não se desvalorize na hora que eu for receber e eu não perca dinheiro. Ele vai lá e faz uma operação de hedge, que chama, mas isso tem um custo. Então eu vou diminuir um pouco o meu resultado, do lucro que eu teria, comprando esse seguro. Se eu quiser ter um seguro de automóvel para roubo, que é um risco de eu ser roubado, eu vou lá no nosso amigo de seguro e ele faz um seguro contra esse tipo de negócio. Então, em todos os negócios, a gente pode se precaver reduzindo o risco, mas sempre vai ter uma contrapartida. Toda vez que eu reduzo o risco, eu reduzo necessariamente o retorno que eu vou ter. Porque eu vou estar pagando para eliminar aquele risco. Não existe a gente entrar num negócio que seja 100% seguro. Isso é organizações tabajara. Não existe. Então toda vez que alguém falar para vocês, cara, tem um investimento novo aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não tem risco. Daí você começa a fazer um monte de pergunta para a pessoa e ela tem resposta para tudo. E aí é que entra o maior de todos os riscos. A gente não saber o que a gente não sabe. E quando a gente não sabe o que a gente não sabe, nós não temos como nos proteger para isso. Eu montei o tema dessa apresentação baseado em eventos recentes que aconteceram dentro da nossa comunidade brasileira, que foram alvo de reportagens lá no Brasil, onde uma pessoa trazia investidores para entrar em negócios, dizendo não ter risco, ser tudo seguro, e no final deu problema. Então eu quero separar em duas partes. O investidor, ou a pessoa que entra em negócios, nem sempre é o coitadinho que foi enganado. A pessoa que entra no investimento, que é prometido para ele 8% ao mês, ele não é uma pessoa que foi enganada. Ela é uma pessoa gananciosa. São coisas diferentes. Uma pessoa que quer ganhar 8% ao mês, em 30 anos, ela teria o PIB do mundo inteiro na sua conta corrente. Em 30 anos, se a gente jogar isso por longo prazo. É possível ganhar 8% ao mês? É. É possível ganhar 8% ao mês no longo prazo? Não. Você vai fazer uma operação aqui, se você comprar alguma coisa no eBay e vender na Amazon e vender no eBay, você pode ganhar 100%. Beleza, achei o ganso do ovo de ouro. Vou dobrar meu investimento sempre. Isso não vai acontecer para sempre. No meio do caminho vai ter um problema. E a gente que trabalha com investimento, nesse mercado aqui dos Estados Unidos, principalmente com investidores brasileiros, a gente foi bastante afetado isso, porque a estrutura que foi utilizada foi uma estrutura de empresa. O cara entrou numa empresa para ser sócio de alguém para fazer um investimento.
fosse em casa, fosse em carro, fosse lá do jeito que aconteceu lá o negócio, foi feito um investimento nesse sentido. E o que eu quero falar hoje são formas que a gente pode se precaver de reduzir o nosso risco no investimento. Mas o princípio de tudo é, no momento que eu me torno investidor, eu aceito correr algum tipo de risco. E aí o retorno que eu vou ter vai estar intrinsecamente relacionado ao grau de risco que eu estou aceitando correr. Se eu quero receber um retorno alto, de 8% ao mês, durante um tempo, mesmo que não seja sustentável por muito tempo, eu tenho que entender que num mês eu posso ganhar 8 e no outro mês eu posso perder 50. Porque o risco de se ganhar 8 é excessivamente alto. Primeira coisa, pessoal, convidaram vocês, ou cliente de vocês, ou amigo de vocês, para ser investidor do negócio. Aqui nos Estados Unidos existe um documento que basicamente, se ele não estiver acima da lei, ele é a lei, que se chama Acordo Operacional. É a forma como está redigida aquela empresa e como ela vai operar. E aqui nos Estados Unidos, diferente do que a gente tem no Brasil, a separação entre administrador e dono, investidor, ela é muito grande. Se no acordo operacional estiver dito que quem toma as decisões é o administrador, e eu já vi contratos operacionais onde o administrador não pode ser retirado, o investidor tem que prestar atenção numa coisa bem simples. Quem é que está me passando a mensagem? A pessoa que passa a mensagem é muito mais importante do que a mensagem. Esse cara que está me convidando para entrar num projeto de construção, ele já construiu alguma coisa ou ele está escutando dados do mercado? Me mostra alguma coisa que você fez. Essa pessoa que está me convidando para investir no mercado financeiro, já fez isso? Tem conhecimento de causa para eu poder dar esse poder de decisão e de controle das minhas finanças para ele? Beleza, esse cara passou no primeiro aval. Ele tem conhecimento, ele tem experiência, eu posso acreditar nele como administrador e eu posso acreditar nele como a pessoa que vai tocar os negócios. Por que que isso é importante? Porque na hora que dá errado, ou quando dá errado, se você assinou um documento dizendo que confiava todas as suas decisões ao Gustavo, ao Daniel, ao Bonfim, e as decisões que eles tomaram trouxe um prejuízo, você não pode simplesmente agora eu quero meu dinheiro de volta porque deu prejuízo. No documento estava dizendo que a decisão era nossa. E lá também estava dizendo que era um negócio de risco e não tinha retorno garantido. Poderia ter uma estimativa de retorno baseado num plano de negócios. E na economia a gente tem um termo que chama ceteris paribus, que significa tudo mais constante. É possível ganhar 8% ao mês? É, se tudo que eu planejei aqui acontecer exatamente como eu planejei. E acontece sempre? Lógico que não. Quem já teve empresa, quem teve negócio, sabe que as coisas podem sair daquilo que a gente programou e o 8 pode virar 10, como o 8 pode virar 2. Então o primeiro passo que as pessoas têm que se preocupar são esses dois. Entender quem está passando a mensagem e qual é o acordo que eu estou assinando ali para permitir que essa pessoa tome as decisões para mim. Segundo ponto, sempre que alguém falar, eu sei que talvez essa informação para nós ela seja redundante, mas sempre que alguém falar num retorno muito alto, a gente tem que desconfiar. Se hoje o mercado financeiro, lá no Brasil, para pegar o exemplo de lá, que lá já tem os números mais esdrúxulos, hoje o mercado financeiro lá, o investimento que, entre aspas, deveria ser o mais seguro, que é investir em títulos do governo. E por que que ele é mais seguro? Porque a gente, analisando o que tem por trás, a gente entende por que que ele é seguro. O governo emite um título, dizendo que vai te devolver o dinheiro. Se o governo não tiver o dinheiro para te pagar, ele tem um negócio que chama a Casa da Moeda. Ele pode imprimir o dinheiro e te pagar de volta. Ele vai causar inflação, isso é uma questão econômica, mas no fundo ele pode te imprimir o dinheiro e pagar. Mesma coisa que você fosse pegar um dinheiro emprestado no banco e falar para o banco, ó, banco, se eu não tiver salário naquele dia, eu posso imprimir dinheiro e te pagar. Então é isso que o governo faz. Por isso que a gente considera o governo como, na economia a gente chama, entre aspas, ativo livre de risco. É o que não teria risco é o governo. Se esse cara que não tem risco paga 5, como que, ao ano, como que alguém vai me pagar 15, 20, 30 sem risco? Então tem que botar um ponto de interrogação. Outro preceito básico para a gente evitar risco em investimento. Como que o retorno vai vir?
Da onde vai vir o lucro para pagar a gente? Na construção eu vou construir e vender. Então qual que é o risco? Variar o custo de construção e variar a venda. Eu posso não vender, posso vender mais barato, posso demorar mais para vender, posso vender mais caro, o risco pode ser positivo, eu posso ganhar mais. Se eu vou comprar um título público, da onde que vem o pagamento? Vem de duas formas. O governo pode me pagar bônus mensais ou semestrais e no final, quando ele vencer, o governo vai me devolver o dinheiro dele de volta. Eu faço uma aplicação num CD do banco, mesma coisa, ele vai ficar com o dinheiro um tempo e no final ele vai me devolver o meu principal como um juros. Da onde vem o ganho do exemplo que o Gustavo deu, isso não veio de mim, o exemplo foi dele, do Bitcoin. Da onde vem o ganho do Bitcoin? Dos outros que estão comprando. Assim como o ouro, Vai ficar pagando a conta no final. assim como o ouro, como a prata, é o último que apaga a luz. Alguém perdeu. Alguém perdeu. Não necessariamente, porque eu posso ter comprado, como o Bitcoin ele é, né, a pessoa liga o computador lá, faz as suas transações, ele tem uma limitação de 12 milhões de Bitcoins, se não me engano, sei lá de quanto, 24. Alguém vai fazer essa mineração, o cara investiu, desde que ele tenha vendido por mais do que custou ele fazer a mineração, extrair o Bitcoin, ele criou o Bitcoin dentro da regra do Bitcoin. Eu estou falando criou entre aspas porque não é criar, porque tem uma regra. Aí esse cara vendeu pro Mori. Aí o Mori foi lá e comprou por $3 mil. Aí ele vendeu para a Marina por $5 mil. Ninguém perdeu ainda. Ainda ninguém perdeu, mas uma hora alguém vai falar, por que isso aqui vale 13? Aí quem tá com ele na mão? Por que vale 13? Que foi o que aconteceu com as casas aqui. Com as tulipas em 1800. Bolha existe, vai existir pro resto da vida. O que aconteceu com as casas aqui? O crédito estava tão fácil que eu, em vez de comprar uma casa, comprava 5, alugava para um monte de gente, até que as pessoas que começavam a alugar de mim pensavam, peraí, vou comprar também. Aí todo mundo comprou, não tinha mais ninguém para alugar, alguém olhou, por que essa casa vale $500 mil? Aí os caras começaram a parar de pagar. E caiu tudo e assim foi. Então quando a gente fala do exemplo do Bitcoin, é a mesma coisa do ouro, é a mesma coisa da prata. Não são ativos que geram retorno. Uma ação, ela gera retorno. Porque a empresa tem operação, ela tem lucro, ela tem um valor. O nome disso na economia e nas finanças se chama valuation. Eu avaliar o valor de algo baseado em quanto de dinheiro que ela gera. Eu vou fazer uma projeção para o futuro, de tantos anos, ou de tanto tempo, e trazer isso a valor presente. Pô, então essa empresa vale 25 bilhões. Vale por quê? Porque ela tem ativo e porque ela tem receita. Então mesmo que exista a especulação financeira na compra e venda de ações, aquele ativo tem um valor intrínseco. Então se a gente vai para alguns ativos que não têm valor intrínseco, ele passa a ser um investimento única e exclusivamente de especulação. Quando eu compro uma criptomoeda, que o único valor que ela tem para a pessoa que comprou é poder vender ela no futuro com um valor mais alto, mostra que ela não tem valor intrínseco. Eu não estou comprando ela por um propósito. Não estou comprando ela, não estou comprando o dólar do Góis porque eu estou vindo do Brasil fazer negócio nos Estados Unidos e eu preciso de dólar. Ninguém precisa de Bitcoin. Ninguém precisa de Ethereum. Ninguém precisa disso ainda. Pode ser que no futuro se transforme? Pode, quando o governo regulamentar e emitir a dele próprio. Então daí todas essas vão embora também, não tem porquê. O governo não vai perder esse controle, na minha opinião. Então entender da onde vem a geração de receita é o principal ponto para a gente não cair em pirâmides financeiras. A pirâmide nada mais é do que eu pagar o Mori com o dinheiro do Gustavo que está entrando no negócio. E eu pago o Fernando com o dinheiro do Mori que entrou no negócio, e assim vai. Enquanto a gente continuar trazendo mais pessoas para dentro do negócio do que saem, a gente está tranquilo. No Brasil a gente teve um escândalo na década de 90 do boi gordo. Uma fazenda lá que produzia boi e falou, beleza, eu vou emitir um certificado para essas pessoas, vou captar dinheiro deles e vou dizer que eu estou expandindo a minha fazenda. E isso ele começou a receber um monte de investidor. Antônio Fagundes fez propaganda na época do Rei do Gado. Eu invisto com a Fazendas Boi Gordo. Oi? Fazendas Reunidas por... Exatamente. Nossa, é enorme. Aí o que aconteceu? Subiu. A propaganda deles, 8,69% de retorno. Ao mês, daí eles botam um asterisco assim, ó, baseado na rentabilidade dos últimos 24 anos. 24 meses, desculpa.
Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que as pessoas começaram a resgatar, eles não tinham dinheiro para pagar, quebrou. Anos depois veio o quê? Quem é que lembra? Avestruz. Lembra da avestruz? Mesma coisa. Os brasileiros mandaram dinheiro para lá. Cara, e assim, ó, mudaram o bicho, mas o esquema era o mesmo. Por isso que eu digo que quando o investidor cai em 8% ao mês, ele não é vítima. Ele é ganancioso. E é chato falar isso. Pô, mas eu tenho um parente que caiu, é ganancioso, me desculpa. Porque hoje é tão simples a gente ter essa noção. Assim, pô, se eu boto no banco e eu levo 2 anos para ganhar 8, como é que o Mori vai me dar 8 num mês? Então entender. Hã? O que vai te ajudar nessa linha aí? Às vezes não é que é inocente, quer ser mais esperto. Eu perto do carnaval, isso faz tempo, agora não, hein? Senão o cara vai falar, pô, meu, você é muito burro. Mas há uns tantos anos atrás, 20 anos atrás, nós resolvemos viajar, não tinha casa na praia em Ubatuba, a gente quis ir pro Guarujá. Aí vamos pro Guarujá, assim, tipo, 3 dias pro carnaval. Aí vai eu, espertão, no jornal, não tinha nem internet, assim, foi no jornal, casa com piscina no Guarujá, é essa casa aqui. Cheguei, mas eu arrumei a casa. Fui lá, fiz o depósito, não sei o que lá, montamos todo mundo, compramos as coisas, pegamos aquela estrada desgramada, cheia de trânsito para ir para o carnaval. Ficamos andando uma meia hora na rua, não tinha casa. Não tinha casa, né? Voltei bravo pra caramba, fui pra delegacia bravo. Cheguei lá fazendo o B.O., o cara falou assim, mas vem cá, essa casa você não achou que, assim, faltou um pouco pelo preço, com piscina, com suíte, com não sei o que lá. Eu falei, então eu achei que eu estava fazendo um bom negócio. Você quis ser esperto. Eu tenho um ditado para isso. Quando eu vejo essas situações, eu falo o seguinte, tem gente que acha que só a mãe deles fez filho esperto. Que todas as outras fez topeira. Mas a gente tem que se botar, se valorizar um pouquinho e enxergar, às vezes, aquilo que a gente não quer ver. Às vezes eu quero ver o 8% ao mês. Porra, eu quero muito isso aí, cara. Não, tá tudo certo, não tem nada errado. Eu não quero ver o que tá errado. E eu vou. Eu sei que é uma pirâmide, eu sei que é um negócio que pode não durar para sempre, eu sei que é alavancado, que é com crédito, que eu posso perder daqui a pouco, mas mesmo assim eu aceito o risco e é mais fácil depois eu botar a culpa no administrador, na pessoa que me vendeu, porque eu não fiz essa due diligence de entender o que era o negócio que estava fazendo. Eu não quero aqui dizer que não existem modelos de negócio que podem dar muito retorno, claro que pode. Mas nem todo mundo vai inventar o Facebook. Nem todo mundo vai inventar o Uber. O que eu quero que as pessoas que querem investir em Bitcoin entendam, igual um amigo meu me ligou outro dia, porra, Daniel, agora os títulos públicos estão com retorno negativo, a economia vai quebrar, tu acha que eu devo comprar Bitcoin? Assim, cara, assim, Bitcoin é um negócio novo. Bitcoin não passou por nenhuma crise ainda. A gente está 10 anos no mundo sem crise. A gente está 10 anos numa economia sem crise. A hora que ela vier, quando tem crise, o que as pessoas fazem? 2 coisas. Elas compram um título público americano, mesmo que o foco da crise seja os Estados Unidos, elas compram um título público americano, e é por isso que o título público hoje está negativo. A pessoa prefere emprestar $1.000 para o governo e esperar que o governo devolva para ele 900, do que ele deixar o dinheiro dele em outra coisa, que esse 900 pode ser 500, pode ser 100. Então ele está aceitando perder esse 100, eu estou exagerando no 100, mas para dar o exemplo, ele está aceitando perder esse 100 do que arriscar outra coisa. Então o cara compra título público americano, que é uma economia que não dá calote desde 1770 e poucos, e ouro. Por que ouro? Porque é um metal, ele existe e a gente está acostumado com isso. Num futuro, uma moeda digital pode tomar o lugar desses ativos? Pode, mas não vai ser hoje. Porque olhem para o lado, quem paga a conta aqui com Bitcoin? Ninguém. Então, criptomoedas na minha concepção ainda é simplesmente puramente especulativo. Então, a pessoa botar 100% do dinheiro dela ali, ela é pedir para ela tomar um tombo bem grande. Tem uma máquina de Bitcoin. É porque é ATM, né? Qualquer um pode botar um ATM ali, daqui a pouco o cara troca. Ele vai trocar o Bitcoin dele por dólar. Mas eu volto no princípio que eu falei. Sim, ele está ganhando só na especulação. Mesmo que a pessoa tenha ganho e agora vai utilizar esses ganhos, ele vai usar em dólar.
Então ele tem que entender que o Bitcoin é simplesmente especulativo. Foi o que eu falei pro meu amigo. Cara, em vez de tu botar todo o teu dinheiro em Bitcoin, bota 10%, cara. Bota 5%. Vê aí quanto que tu pode perder que não vai te machucar e bota. Esse 5 pode se tornar 50. Aí tu vai olhar para trás e vai falar, pô, eu devia ter botado tudo. Mas se o 5 virar 0, tu vai falar, ainda bem que eu só botei 5. Então, pessoal, prestar atenção em quem passa a mensagem para nós, quem é que nos vende a proposta de investimento, entender as regras de como esse investimento funciona, principalmente 2, ou melhor, 3. Como que eu entro, como que eu ganho ou potencialmente eu perco, e a outra que é a mais importante de todas, como que eu saio. Porque ninguém quer entrar num lugar que não sabe como vai sair. E mesmo que você entenda que a saída é difícil, você tem que entender como ela vai acontecer. Por exemplo, quando eu construo uma casa, a saída do investidor é só uma, quando eu vender a casa. Não existe outra, é vender a casa. Então, para isso acontecer, ele tem que entender, beleza, a venda de uma casa, ela pode acontecer em 2 dias, ela pode acontecer em 250 dias. Mas eu sei o que me espera lá dentro e eu sei quem é que está por trás desse negócio para eu poder confiar. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida... Falando de Bitcoin, eu vi uma casa anunciada e falou assim, a gente aceita Bitcoin na venda. Então, mas olha só. Pagamento. Eu falei, nossa. Isso aí é tudo estratégia, tá? No prédio que a gente construiu em Bay Harbor, eu recebi uma vez uma proposta em Bitcoin. E eu estava para assinar a proposta. Por quê? Eu ia pegar o Bitcoin do cara, ia na corretora, ia trocar, ia sair. Só que esse gap, aí vem a análise de risco. Esse gap, entre eu receber e eu conseguir resgatar, ia demorar quase 10 dias. Assim, cara, 10 dias, velho. Para mim, que eu tenho responsabilidade com o investidor, se o pessoal vender um apartamento de 900 mil, mas a gente só tem 400. Porque eu vendi 900 mil em Bitcoin naquele dia. E hoje o Bitcoin para a gente resgatar está 400. Eu tenho um amigo e cliente no Brasil de importação de carro. Carro de luxo, aqui, principalmente daqui de Miami. E aí, por exemplo, assim, eu vendo todos os meus carros por Bitcoin, por qualquer coisa que você vir comprar. Porque não estou vendendo, estou com o carro aqui 2 anos parado. Exato. Carro 1 ano parado. Esse cara Qualquer negócio. Qualquer negócio. É o nível de desespero dele. O carro, vamos lá, o carro custa 20 mil. Vamos supor que ele venda pelo Bitcoin e ele perca 10 mil no Bitcoin. Pô, ele estava com 20 mil de estoque parado 2 anos, cara. Ele ia receber 10 para ele, é ótimo. Entendeu? É isso aí. Valeu.